Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Então vai lá, um exercício sobre a primeira lei de Ohm, da FATEC. Componente de um circuito elétrico, os resistores têm a função de dissipar energia, controlar a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor e modificar a impedância de um circuito. Em um resistor ôhmico mantido a uma temperatura constante, a diferença de potencial V aplicada é diretamente proporcional à intensidade de corrente I que o atravessa. Analisando o gráfico, os intervalos compreendidos entre os pontos A, B, C e D, aquele que garante que o resistor obedece às leis de Ohm é qual, né? Então dá uma olhada lá no gráfico, ele está dando a DDP em função da corrente elétrica I. Aí ele mostra ali, de A até B tem uma curvinha, de B a C uma reta, de C a D outra curvinha, né? Então vamos pegar as informações importantes ali, o que ele deu para a gente no enunciado, hein? Primeira coisa importante, ele disse para a gente que é um resistor ôhmico e depois, melhor ainda, foi um paizão. Ele explicou o que é um resistor ôhmico. Ó. Ele falou lá, a diferença de potencial V é diretamente proporcional à intensidade de corrente I. Certo? Então, quando ele diz para a gente que a diferença de potencial V é diretamente proporcional à intensidade de corrente I, isso significa que quando aumentar a diferença de potencial V, a corrente elétrica vai ter que aumentar na mesma proporção, para a razão entre a diferença de potencial V e a corrente elétrica I dar uma constante. Beleza? Lembra que isso é o que são grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Continua lá, ó. Ele disse para a gente analisar o gráfico e olhar em quais intervalos ali vai ser um resistor ôhmico, vai ser um resistor que obedece à lei de Ohm, ou seja, a diferença de potencial V ser diretamente proporcional à corrente elétrica I. Tranquilo? Lembra que é o que eu falei agora há pouco. Ó. Quando a gente pegar a divisão, a razão entre a diferença de potencial e a corrente, vai dar uma constante. E essa constante é a resistência elétrica. Lembra que isso é a primeira lei de Ohm. Só lembrando uma coisa, ó, eu gosto de representar a diferença de potencial por U. V eu deixo para o potencial elétrico, mas só está trocando a letra, certo? Então vamos lá, analisa o gráfico. Em que parte do gráfico ele está mostrando para a gente que a diferença de potencial e a corrente são diretamente proporcionais, que as duas aumentam na mesma proporção no intervalo de A a B, no intervalo de B a C, no intervalo de C a D, ou no intervalo de A a C, de B a D. E aí? Consegue perceber que ali naquele intervalinho de B até C, que é uma reta, observa que ali naquele pedaço, ó, quando eu traçar, for calcular a tangente, a inclinação daquele gráfico, ela não vai mudar. E a inclinação do gráfico da tensão elétrica pela corrente elétrica aí, lembra que isso daí é a resistência. Então, lá naquele intervalinho ali entre B e C, a resistência é constante. Vai ser um resistor ôhmico que obedece à primeira lei de Ohm. Tranquilo? Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau.